o Senhor quer ensinar, e o Senhor quer trazer compreensão da verdade, porque nós vivemos os últimos tempos. Obrigado porque o Senhor tem derramado graça sobre graça, e a tua chuva tem caído em nossas almas, a ponto de nós sermos fortalecidos e desejosos ficarmos a tua palavra. Fala conosco, esclarece-nos, Senhor, mais uma vez, explica-nos os teus caminhos, que o Senhor possa falar cada coração, cada pensamento, porque coisas que nem olhos viram, nem ouvidos não ouviram, nem jamais penetrou o coração humano, é o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Então, que o Senhor nos ensine a ver do teu ângulo, do teu prisma, aquilo que nós vivemos, quem somos e também aqueles que estão à nossa volta, para que não percamos, Senhor, de vista as pessoas que são parte do propósito do Senhor para nós nesse tempo, e as pessoas que não são, para que venhamos abrir mão do que deve ser aberto, para que venhamos nos apegar ao que deve ser apegado, porque o Senhor tem tempo e modo, o Senhor tem pessoas, o Senhor tem coisas, o Senhor tem recursos, o Senhor tem tudo o que precisamos, então que possamos ter a clareza de andarmos nessa medida. Revela, Senhor, para cada um de nós onde está a correção emergencial das nossas vidas, para que possamos acessar novos níveis de vida, novos níveis de glória, novos níveis de prosperidade nas nossas finanças, relacionamentos, saúde, em todas as nossas áreas, por favor, Senhor. E que o Senhor faça, por favor, separação entre luz e trevas das nossas vidas, dos nossos corações, guarda tudo que leva o nosso nome, guarda tudo que leva, Senhor, de alguma forma, tudo que é relacionado a nós, como nossa família, nosso trabalho, nosso propósito, nossos recursos, nossos animais, filhos, enfim. Que o Senhor venha guardar todos a partir de agora e abençoar-nos nesse tempo. Em nome de Yeshua. Amém e amém. Irmãos, então vamos lá. Vamos começar o nosso bate-papo aí. Eu sempre faço um pequeno resuminho. O livro Das Cinzas ao Santuário do Fogo, ele é um livro que ele explica os dois momentos da vida do ser humano que vai ser salvo. Porque esse livro não é um livro para todos lerem, mas é para aqueles a quem o Senhor chamar. Porque ele vai explicar, após o novo nascimento, qual é o objetivo do Senhor, e quando você sobe de nível, ou seja, quando o Senhor te chama à maturidade, qual o objetivo dele com tudo que te acontece. Então, o que é o Senhor antes da cruz para nós, de um ângulo que nós poucas vezes observamos? O Senhor é fogo consumidor. O fogo consumidor é aquele que consome tudo que foi gerado fora da sua santidade, fora da sua palavra, fora do seu propósito. Então, o grande objetivo, irmãos, que nós devemos ter é acessar esse conhecimento. Só que para acessar, irmãos, eu preciso fazer uma recapitulação. Qual a diferença entre o ego e a nova natureza? Quem lembra? Pode falar para mim aí, por favor. Eu já comentei nas aulas e já comentei na imersão. Fala aí, por gentileza. Ego e nova natureza, qual a diferença? Quem lembra? Vamos lá. O ego, ele é imagem e semelhança do capiroto, do cramunhão, do Satanás. A nova natureza é a imagem e semelhança do Senhor. Então, por que que isso é importante? Porque Deus recriou o homem, segundo 2 Coríntios 5, 17, lembra? Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, olha que interessante, para a nova natureza, existem coisas novas. O verso de 2 Coríntios 5, 17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, ou seja, é uma nova natureza. As coisas velhas já passaram e se fizeram novas. Então, perceba, irmãos, que existe uma nova natureza e um novo caminho. Para a velha natureza, não tem novo caminho. E qual é o desafio da igreja, de uma forma geral, hoje? É ser uma nova natureza e viver um novo. Porque tem gente que, quando é alguma coisa ou percebe algo, ela é nova natureza, mas quer que Deus mude o velho. Deus não vai mudar o velho. Deus vai te dar chance de viver coisas novas. Ele vai tirar o velho do teu caminho. Então, o que a gente tem que compreender é que o Senhor, ele trabalha
com o todo. Ele não trabalha só com fragmentos. E qual desses dois pontos são os piores? Temos, então, vou repetir aqui para alinhar o raciocínio. Nós temos a nova natureza, que tem coisas novas. Nós temos a nova natureza, que pode querer viver coisas velhas, se eu não perceber o que está acontecendo. E nós temos um terceiro ponto, que para mim é o pior deles. É quando a pessoa ela fica simpatizante da fé. Ela não nasce de novo e ela também atrapalha os outros. Então, ela entra e vive numa congregação como se fosse um clube social. Ela não quer saber de compromisso nem de nada que custe a ela algo, seja financeiro, seja espiritual, seja relacionamento, seja dedicação. Ela não quer saber de disciplina nem de esforço. Ela quer saber de estar junto e de curtir com os irmãos ou com aquele povo que não fala palavrão, com aquele povo que gera um ambiente agradável. Então, esse pano de fundo é o que eu quero trazer para nós nesse momento. Agora, sabendo disso, irmãos, nós vamos trabalhar com fundamentos da construção, que é o que está aí no livro Diante dos Seus Olhos. E esse capítulo, principalmente, né, esse subcapítulo, eu quero ler com vocês, porque eu estava lendo aqui e ele está fantástico. Fantástico para poder trazer isso, porque esse conhecimento, embora seja profundo para a maioria das pessoas, é um conhecimento básico. Por que básico? Porque ele põe fundamentos. Então, existem coisas básicas superficiais e coisas básicas profundas. E aqui nós vamos entrar no básico profundo, que é para você poder ter uma percepção prática da tua vida e uma chance de se posicionar corretamente. Porque, irmãos, eu já vou adiantar algo para vocês aqui no decorrer da aula, isso vai ficar mais claro. O maior objetivo do inimigo é te roubar tempo. O maior objetivo do inimigo é te roubar tempo. Porque, raciocina comigo aqui, quem teve na imersão vai lembrar com mais frescor na mente. Nós vivemos num mundo de ideias. Deus tem a sua ideia, Satanás tem a ideia que se opõe à ideia de Deus. A palavra de Deus é eterna, a palavra do inimigo é temporal. Então, nós temos dimensões de uma mesma mensagem que se opõem. Nós temos dimensões de uma mesma mensagem que se opõem. Que isso significa, o que são dimensões? São níveis de acesso. Então, a de Deus é eterna, a de Satanás é temporal. A de Deus é um nível acima, a de Satanás é um nível abaixo. Todas as vezes que Deus quiser falar contigo, ele tem como alvo o invisível, ele tem como objetivo o interno. Satanás, ele tem como objetivo o externo. Então, todos os excessos que aparecem são denúncias de algo espiritual que falta. Agora, olha que curioso. Tudo o que é excesso, ou melhor, tudo que é talvez escasso dentro desse prisma do lado de fora, dentro expressa um processo de abundância. Ficou claro essa colocação num primeiro momento, ou ficou alguma dúvida dentro dessa comparação que eu dei? A irmã Sueli entendeu? Eu não vejo vocês não, se vocês abrir a câmera eu consigo ver, se vocês não abrir, pelo menos faz um gesto, escreve alguma coisa aí, me ajuda na aula aí, por gentileza. Legal. Então, tudo isso é um pano de fundo, tá? Para vocês entenderem. Agora, o que o Senhor quer fazer conosco? Ele quer pegar a nossa nova natureza e desenvolvê-la. Só que o que é interessante? Qual é a matemática do desenvolvimento? É a cruz. Então, veja, a cruz é o cerne do universo, é Deus te levando à origem, e aqui é a vida da pessoa sem Cristo, tá? A cruz está aqui, a pessoa sem Cristo está aqui, e ela pode também ter nascido de novo. Então, ela está, as duas nesse caminho, só que a que nasceu de novo está vindo em direção à cruz. A que não nasceu está vindo no sentido oposto. Ela está caminhando na outra direção. Tá? Mas as duas estão no mesmo caminho aqui. A diferença é a posição. Quando a pessoa nasce de novo, vamos falar só dela, Deus pega e guia ela em direção à cruz. O Espírito Santo, quando você nasce de novo, o objetivo dele é matar você. Não é de arrancar a tua vida e fazer você parar no cemitério, mas é quebrar tuas convicções, teus pensamentos, teus raciocínios, para que você possa ser sarado de alma. O que é sarado de alma? É você achar que é ruim o que Deus chama bom e achar que é bom o que Deus chama ruim.
Então o Senhor precisa curar você. Só que o antídoto disso está na cruz. O que é a cruz? É o acesso, porque a cruz é uma linha que desce e uma linha que corta. A cruz, irmãos, é a transição do espaço-tempo, viu? Foi ali que Jesus rasgou o véu do santuário. Foi ali que a eternidade tornou-se acessível ao homem e que a eternidade passou a ter a chance de manifestar na Terra. Então, Jesus veio dar a natureza justa ao homem para que esse homem pudesse transitar novamente nas duas dimensões e governar pelo governo do Senhor a terra, de modo que Romanos 8 explica o quê? A ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Porque a própria criação está sujeita ao cativeiro. Lá diz lá, Romanos 8, 19, 20, você pode abrir depois você conferir o que eu estou te falando. E ela está aguardando que os reis e sacerdotes do Senhor, os seus filhos, eles venham com a vida em si, ou seja, transbordando fruto, liberar palavras, e essas palavras reconhecidas dos céus venham a efetivar, né, ou trazer efeito para a terra. Agora que você entendeu esse pano de fundo, nós vamos conversar sobre fundamentos da construção. Está aí na sua tela, caso você esteja no notebook. Caso você não esteja, você só escuta a minha leitura aqui. Os fundamentos da construção. A primeira carta de Pedro é a chave para uma compreensão clara desse assunto. Fazendo um breve resumo do início desta carta, temos Pedro mencionando a quem a carta é dirigida, o propósito da regeneração, a aprovação da fé, com qual finalidade e a sua recompensa. Ademais, ele diz sobre curiosidade dos profetas, dos anjos, a respeito deste assunto e também de modo a nos orientar, a nos revestirmos deste entendimento e sermos santos com Deus. E de igual modo, fala da morte do Cordeiro na eternidade e diz que o sangue derramado traz poder de purificação à alma que obedece à verdade, que é a palavra revelada, a palavra rema. Então, fecha o primeiro capítulo dizendo que só há de permanecer diante de Deus aquilo que o ser humano ouviu do Filho, né, a sua palavra rema, e deste modo estabeleceu como verdade para a construção do seu santuário. Pedro ainda fala sobre a importância de abrir mão da forma antiga de pensar e desejar o leite espiritual. No entanto, ele ressalta uma condição: se é que já tendes experiência de que o Senhor é bondoso. Ciente disso, inicia-se a menção da construção. Então, olha só, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Aqui, aliás, irmãos, vamos fazer o seguinte, vamos ler a primeira carta de Pedro aqui, ó, capítulo 2, para ficar mais fácil. Depois eu continuo eu vou entrar nos originais aqui, mas eu quero que vocês tenham clareza do que está sendo falado na carta de Pedro. Alguém quer ler para nós aqui? E tiver com a Bíblia aberta e fácil, primeira carta de Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 3. Não, vamos ler a partir do verso 1. Alguém se habilita a ler? Que tiver com a Bíblia aberta aí? Sem briga, pessoal, pode ser um de cada vez só, todo mundo vai ter chance. Eu vou deixar todo mundo ter a chance de ler, tá bom? Não precisa disso. Tá certo, então. Já que vocês estão brigando aí, eu vou falar, ó. 1 Pedro 2. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias, invejas, de toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para seres sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então, olha que coisa interessante, irmãos. Qual que é o objetivo do Senhor com essa questão de a experiência de que o Senhor é bom? Verso 4 de novo. Chegando-vos para ele, ou seja, o Senhor está nos chamando para perto dele. A pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Sabe o que ele está falando aqui?
Os homens veem as coisas de uma forma, Deus vê de outra. Então, aquilo que o homem não dá valor, Deus é quem dá. Aquilo que o homem despreza, aquilo que o homem não dá valor, Deus despreza. É sempre o oposto. As óticas são inversas. Quem entendeu isso também foi Mateus. Mateus capítulo 16. Jesus chega a dizer assim para Pedro, né? Arreda, Satanás, porque tu cogitas das coisas dos homens e não das de Deus. Então, a ótica humana, ela é sempre reversa à ótica de Deus. E isso é uma regra, isso é um padrão, tá? Agora, olha só, vamos seguir aqui, ó. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, pedras que vivem. Então, olha que interessante. Você também é como Cristo é. Ele é pedra que vive, e você também é uma pedra que vive. E aí ele ainda fala assim, sois edificados casa espiritual. Então, com essa pedra que vive, Deus constrói nela um santuário para ele. E como que Deus constrói isso? Colocando você, vamos ler aqui, ó, o restinho do verso, para eu não falar e tirar do raciocínio. Vós mesmos, pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo. O que que Deus quer fazer com isso? Capacitar você a oferecer para ele sacrifícios agradáveis ou espirituais. O que são esses sacrifícios, irmãos? De modo bem simples. Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos, matéria, por sacrifício vivo, santo e agradável, que é culto racional. O que é esse sacrifício? É sacrifício das vontades, das emoções, dos pensamentos, das convicções, das certezas. Tudo isso aqui deve ser sacrificado mediante a obediência à palavra revelada. Se o Senhor te traz clareza de algo, você precisa pegar tudo que contradiz esse alvo, essa informação, porque a guerra é por ideias, e vai apresentar esse sacrifício. Você está entrando, por meio dessa nova natureza, no santuário celestial, que é dentro desse tabernáculo, para ofertar a Deus essas zonas de restrição de vida e de informação. Por que zona de restrição? Porque você não acessa a vida, você não desfruta da qualidade que o Senhor tem para você desfrutar, porque cada nó, cada barreira de entendimento que há dentro de você, não deixa o fluxo de vida passar e acessar essas áreas da tua vida. Traumas, enganos, feridas e blá, 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 de coisas semelhantes. Tudo isso faz com que você e eu não tenhamos acesso à vida, ainda que tenhamos direito a ela. Então, o grande desafio, irmãos, é literalmente oferecer esse sacrifício vivo, santo e agradável. Porque não é sobre você concordar, sobre você pensar que não é assim, é pegar tudo isso e sujeitar o que Deus te revelou. Então vamos seguir mais um pouquinho aqui, verso 4 de primeira carta de Pedro, capítulo 2. Chegando-vos para ele, pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Qual é a única forma de agradar a Deus, irmãos? Quem sabe aí? Abre o microfone e fala. Como eu posso agradar a Deus? Abre o microfone aí. Guardando os mandamentos. Guardando os mandamentos, o que mais? Pensei nisso, pensei em obedecendo. Obedecendo, o que mais? Fazendo a sua vontade. Tá faltando um detalhezinho, irmãos. Qual que é o princípio de tudo isso? Eu vou falar então. Alguém, por gentileza, que não respondeu, abre a sua Bíblia. Hebreus capítulo 11, verso 6. O que é que fala na palavra? Irmãos, e mais um pedido. Quem puder ligar a sua câmera, liga, porque eu gosto de dar aula olhando para as pessoas. Porque daí eu sei se elas estão entendendo, se elas não estão. Se eu não estou vendo vocês, eu não tenho noção de como é que está a cara de vocês. Aí vocês estão entendendo, vocês não estão. Por isso que toda hora tem que parar e perguntar alguma dúvida. Porque quando eu estou olhando, eu consigo pegar isso e refalar sem precisar interagir diretamente. Tá? Quem puder, liga a tua câmera. Não esconde mim, não. Senão é mais fácil vocês comprar o curso. Aí.
Deixar o curso lá, vocês vão e assistem a aula sem ser ao vivo. Aqui é para a gente poder se ver, para a gente interagir e se conhecer. Deixa eu ver aqui, ó. Tá bom, não tem problema. Se não pode, não tem problema. Mas se pode, tá fazendo feiura, Deus tá vendo, irmãos. Tá vendo? Tá bom. Então vamos lá. Hebreus capítulo 11, verso 6. Vou ler, tá? Por gentileza. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, olha aí. A única forma de eu agradar a Deus é com fé, porque sem fé é impossível. Quando você pega e vem para esse verso de 1 Pedro 2, o que ele fala? Ele fala assim, ó, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Ou seja, a fim de oferecer sacrifícios pela fé. Então, o que é pela fé? A fé, lembra? É o firme fundamento das coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. Então, significa que eu não devo levar em consideração o que eu estou vendo, nem o que eu estou sentindo, mas o que eu sei, mostrado pelo Senhor, e aí eu vou me comportar de acordo com isso. Quando eu me comporto de acordo com o que eu sei e não com o que eu sinto, eu começo a entender o caminho do sacrifício espiritual agradável a Deus. Deus quer as ofertas internas da minha vida. Eu oferto para Ele convicções, eu oferto para Ele raciocínios, eu oferto para Ele sentimentos, eu oferto para Ele tudo isso que está dentro de mim. Só que qual que é o ponto? Tudo isso que está dentro tem um símbolo externo. Então, quando a gente fala, por exemplo, você tem que renunciar, a questão não é o objeto, não é o dinheiro, a questão não é o que está lá fora, é o quanto isso está dentro de você. Então, por exemplo, se eu falo assim para alguém aqui, ó, irmão, irmã, né, sei lá, fala aqui, vamos pegar o Gabriel que está aqui, ó, o Gabriel, sem ser o Ferzan aqui. Gabriel, é o seguinte, a partir de agora, você vai renunciar a sua caneta de ouro. Vamos supor que essa aqui é uma caneta de ouro que o Gabriel tem. Ele tem duas situações. Caneta de ouro, tem um monte, toma aí. Para ele, se ele, ou ele tem muito, ou ele não liga. Se ele não liga, isso não vai doer nada. Mas quanto maior a importância dele com aquilo, maior o peso daquela oferta, daquela renúncia. Então, Deus mede o que eu faço, não é pelo valor do que eu faço, mas é pelo quanto me custa. O princípio é o mesmo de Davi, lembra? Daria eu ao Senhor algo que não me custe nada? Então, o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, ele envolve custo emocional, não financeiro. Não objeto. Não é a questão, Deus não está preocupado com o físico. Porque, assim, se Deus ainda fala assim, por exemplo, Claudete, a partir de hoje você vai pegar aquela economia tudo que está guardada e você vai semear no meu altar. Vamos supor que a Claudete tem lá 30 mil reais guardado. Deus fala isso para ela. Qual que é a probabilidade de vir na mente dela? Só pode ser o Satanás. Deus nunca me pediu um negócio desse. É o capiroto, certeza. Não vou nem orar para Deus para saber se é. Já não vou fazer de jeito nenhum. O coração tranca, a pessoa já quer sair de perto. E aqui, irmãos, vamos considerar que é uma questão natural, tá? O ego da gente, como eu falei, ele é a imagem e semelhança de Satanás. Tudo que ele faz é autopreservativo. Ou seja, ele quer se proteger de um dano. Ele não quer sair do conforto. O que é isso? Ele está retendo a vida que você tem direito, se obedecer a palavra, para alguém que o forjou. O ego, ele é forjado, irmãos, pelo capiroto, pelo cramunhão, tinhoso. Sabe aquele que você, não pode nem falar um nome, pastor, Deus me livre, nem durmo. Né? Tem gente que faz até assim. O sete pele, né? Esse aí mesmo. Então, quando você começa a entender essas coisas, você começa a entender qual que é a disputa. Tudo está dentro de uma palavra, irmãos. Tanto o que Deus quer te dar, quanto o que o inimigo quer tomar de você. Está dentro de uma palavra. O problema não é o que você faz, é o que você pensa. Porque o que você pensa desce, daqui você põe para fora. Então não adianta você, eu preciso usar roupa de mocinha, bonitinho, porque senão os irmãos pecam. Mas tá no teu coração feioso. Coração peludo, né? Tem gente que fala coração peludo. Adianta nada. Agora, começa com uma conduta. A roupa, ela não mostra ela não define o caráter, ela mostra.
Então, não é sobre definição, é sobre amostragem. Agora, qual é o ponto? Todo coração transformado, ele se porta correspondente. Porque faz parte do que ele é, não do que ele sabe. Agora, o saber é bom, porque enquanto o coração não muda, o saber protege. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Sim ou não? Liga o microfone quem quiser falar aí. Tá tudo bem? Posso seguir? Enquanto o coração não muda, como é que é? Enquanto o coração não muda, o saber protege. Se você sabe que determinadas coisas fazem a pessoa pecar, e você até sabe disso, mas você gosta daquilo. Se você sabe e você se posiciona, você está protegendo uma imagem. Ainda que aquilo dentro de você seja só uma aparência. Fora, né? Seja só uma aparência. Então, o saber, ele protege. Agora, a transformação, ela vai para fora. Ela também transforma, porque daí já não é sobre o que você sabe, é sobre quem você é. Por isso que roupa não define caráter, ela mostra. A falta de roupa também. Mas o caráter não tem a ver com a pessoa ser boa ou se ela ser ruim. Tem a ver com a qualidade do interior dela. Tipo, tem gente que é machucado, tem gente que é isso, tem gente que é aquilo, tem um monte de problema. Então, tudo que sai dela é uma expressão que ela tem guardado. E no decorrer da aula você vai entender isso melhor. E, Tony, pode-se dizer também que a transformação, então, ela vem pelo praticar, através do praticar. É o praticar. Porque o que é o praticar? Você começa a praticar, você está empurrando uma barreira. Imagina que você tem um rio aqui vindo para cá. Só que essa barreira aqui, ela está forte. Só que se você começar a colocar pressão, ela vai formando uma barriga. Uma barriga, uma barriga, uma barriga, daqui a pouco aquilo rasga. É tipo isso. Por isso que começa difícil. A palavra começa com... São 3 níveis da obediência, assim, ó. Tem o sacrifício, que é o começo, tem a neutralidade, que é o estágio de empate, e tem o fluir de vida, que é a satisfação. Quando você chega, você vai medindo a qualidade do seu desenvolvimento pelo nível de sacrifício. Ele tem que diminuir no decorrer da caminhada, naquela área. Então, se você hoje, por exemplo, uma pessoa, um exemplo, tá? Não estou falando que é. Vamos supor que a pessoa é uma pessoa avarenta. Como que ela vai vencer a avareza? Generosidade. Não tem outro jeito. Não é oração, não é jejum, não é nada disso. É dar mesmo. Porque o que é avareza? É alguém retendo. Qual que é o oposto? Generosidade. Como que ela vence o ódio? Ela vence com amor. Ela precisa trabalhar isso. Então, o que é o amor? Não é o gostar da pessoa, é fazer pela pessoa diferente do que ela faria na condição em que ela está. Por isso que a palavra ela é espírito. A palavra de Deus, Jesus disse, as minhas palavras são espírito e são vida. Ou seja, não tem nada a ver com sentimento. Você não importa se a pessoa te roubou, traiu, se a pessoa fez o que fez. A palavra de Deus, quando você pratica, você caminha no espírito. Você parou de praticar a palavra, você está na tua alma. Se o que você faz não tem respaldo bíblico, é alma. Por mais justificável que seja, por mais racional que seja, por mais que todo mundo concorde, quebrou a palavra, você está fora do espírito. Então, qual que é o grande desafio? É a constância. Por isso que a palavra-chave é perseverança. Porque diversas vezes, você vai falar assim, mas eu não devia estar fazendo isso. Olha o que o fulano fez para mim. Olha o ciclano rouba o dinheiro da igreja. Olha o outro faz tudo errado e eu faço certo, minha vida não anda. Todo efeito comparativo, ele está fora da palavra, porque Deus disse que nós somos um, nós não somos separados. Então, quando eu comparo, eu estou separando. A comparação é evidência de espírito de divisão. A comparação é evidência de espírito de divisão. Ah, eu sou de Paulo. Ah, eu sou de Apolo. Ah, eu concordo com fulano, eu concordo com ciclano. Então, a questão não é sobre comparar. E quando eu falo assim, comparar com o intuito de dividir. Porque uma coisa você vai ter que comparar, claro que vai. Não tem como, deixa eu alinhar as coisas aqui. Você vai comparar, ué, você está comendo uma coisa, agora está comendo outra. Como é que você não vai comparar as coisas? Claro que você vai. A questão é você se posicionar dentro da palavra com que você concorda e dentro da palavra com que você discorda. Você não vai mudar o caminhar espiritual teu, que é a obediência à palavra incondicional, porque você concorda e o outro não. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, é esse o balizador.
Então, a gente precisa permanecer posicionado em Deus. E aqui está o desafio, porque todo ser humano não nascido de novo, ou nascido recentemente, ou que foi criado na religião, ele não tem essa parte desenvolvida. Ele acha que Deus só quer o bem dele. E não que Deus queira mal dele em algum momento, mas Deus usa o sofrimento para aperfeiçoar. Hebreus capítulo 5, verso 8, Jesus, embora sendo filho, aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. Olha o verso 9 aqui, ó. Hebreus capítulo 8, capítulo 5, verso 9. Vou ler aqui o 9 também. O 9 eu não lembro de cabeça. E tendo sido aperfeiçoado, então olha só, uma vez que aconteceu algo dentro dele, tornou-se autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Então Deus vai te aperfeiçoar para que você se torne agente de salvação na vida dos seus irmãos. Se Deus não aperfeiçoa você, não vai aperfeiçoar eles. O padrão é Cristo. De novo, ó. Hebreus 5, 8 e 9. Embora sendo filho, aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. Tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Aí o que acontece nisso? Tendo sido nomeado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então perceba que nesse assunto do livro, nós estamos falando de oferecer sacrifícios agradáveis a Deus. Quem que oferece o sacrifício no tabernáculo é Yeshua, é Jesus. Então, o que acontece? Quando você se alinha com a palavra rema, quando você se alinha com o que Deus está trazendo à tua vida, é como se ele pegasse nas tuas mãos dentro do santuário e fala, vamos entregar isso para o Senhor? Vamos lá nós dois? Ele pega na tua mão e te leva para oferecer seu sacrifício, porque o dele, o Pai já aceitou. Então, esse é o ofício do sumo sacerdote, é ensinar os demais sacerdotes a servirem a ele os sacrifícios que Deus espera. Então, são sacrifícios, grave, irmãos, grave, isso aqui vai libertar a tua vida. Sacrifício de convicção, sacrifício de emoção, sacrifício de sentimento. E isso tudo vai se expressar numa ação material. É esse o ponto, não é o material. É o ponto interno. Então, o que você vai passar a ver a partir de hoje na tua vida? O que hoje está me custando o relacionamento com Deus? Eu estou trabalhando muito a ponto de comprometer meu tempo? Opa, eu vou ter que aprumar isso aqui. Ah, eu estou ganhando muito, o meu dinheiro está atrapalhando isso? Tipo, eu não consigo dar? Então é dinheiro que você vai pôr. Você pode ter certeza que não tem segredo. Ah, o que Deus me pedir, eu dou para ele. Mas se pedir meus perfumes, minhas joias, minha roupa, meu tênis, meu relacionamento, aí ninguém mexe. Isso aqui eu não dou. Ali está o ídolo. Porque o que você tem, você doa. O que tem você, você obedece. Então, quem manda em mim, ele tem poder sobre mim. Aquele que é escravo, ou melhor, aquele que é senhor é obedecido pelo escravo. Então, opa, como que eu não dou? Como assim não dou? Claro que eu dou. Se é meu, eu dou. Se não é, aí eu não dou, porque na verdade ele não é posse minha, aquilo me possui. Então, assim eu começo a identificar meus ídolos. E aí é esse o sacrifício que Deus espera. Agora, tudo isso, irmãos, tem vários fatores. Né? Estou abrindo aqui para vocês, a gente está como se olhasse por um microscópio, né, aquilo que o Senhor está movendo. Como que é o entendimento bíblico? Essas são as boas novas, porque é para você viver praticamente, tipo, é diária, é vida diária. Eu não estou contando para você a história do Golias, do Jeremias, né, do Abraão, do José, porque essas histórias, irmãos, ensinam a tua carne a não fazer feiura. Você aprende e faz igual, só que isso não te transforma, porque a questão é o que eles fizeram, não o que eles são. O Cristo, irmãos, é maior do que tudo isso. Cristo é quem você é e se torna no processo. Por que quem você é? Porque a partir do momento que você nasceu de novo, você já é como ele é. Só que você não desenvolveu isso. E você desenvolve isso por sacrifício vivo, santo e agradável. Que é essa oferta aqui, que nele fala aqui, ó. 1 Pedro 2,5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para ser de sacerdócio santo.
a fim de oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus. Então, o que Deus quer é que você entenda que quando conflitar o que Deus te pede com as suas emoções, você vai sacrificar isso. E isso tem um símbolo que representa essa conexão contigo. Por isso você entrega fora. Eu renuncio, eu oferto, eu entrego. Vocês estão entendendo? É isso, é esse o ponto. Então, isso vale para o seu relacionamento, para o seu trabalho e para tudo que tem em você. Mas tudo isso não é de uma vez, isso é um processo. Cada etapa demanda um sacrifício. Toda vez que Deus for te subir de nível, ele vai te pedir um sacrifício. Fala, Gisele. E como a gente pode ter certeza que é Deus que está pedindo para a gente algo? Só o fato de você não querer dar já é a resposta. Porque aí não é o que você tem, é o que te tem. Aquilo que te tem vai defender o que é dele. Porque ou fica com Deus ou fica com o diabo. Quem estava comigo na imersão ouviu. Não tem nada nosso aqui, irmãos. Ou nós devolvemos para Deus e Deus protege, porque nós somos mordomos, porque não é nosso. Você aqui é mordoma de algo. Agora, quando você não dá para o Senhor, Satanás se apodera. E aí é simples assim. Deus falou, você fala, não vou dar, não concordo com isso. Não, para mim não é assim. Isso aí, nós vamos continuar o estudo, você vai ver. Nós vamos falar de sofisma, de altivez e sofisma, engano, sofisma e altivez, que se levanta contra o conhecimento do Senhor. Tá no estudo de hoje. Eu vou falar isso daqui a pouco, você vai entender como é que funciona. Então, até aqui eu estou só dando uma introdução para ficar claro como funciona a guerra dentro da gente. Porque muita coisa assim, irmãos, a gente nunca sequer imaginou. Falou, meu Deus, olha quanta coisa. Nunca eu sonhei com uma coisa dessa. E agora que você vê, você tem ferramentas para lutar. Só que o que acontece? Depende agora de você. Porque se você não começar a praticar isso, isso vai perder espaço na tua vida. Quando que isso perde espaço na tua vida? Quando você esquece ou quando você começa a ignorar o valor que teve no dia que você ouviu. Então o inimigo, ele começa a tirar do teu coração aquilo que ameaça para ele. E ele precisa te ocupar com outras coisas para você se distrair do que você ouviu e recebeu. Porque a palavra de Deus é a única coisa capaz de vencer o inimigo. A única coisa que tem. A gente não tinha como. Aí quando Jesus trouxe a palavra, o que ele quer fazer? Quer tirar a palavra do teu coração. Simples assim. Podemos seguir? Vou voltar para o livro aqui, ó. Então, vamos lá. Ó. Eu estou aqui agora, ó. Deixa eu ler até o verso aqui. Para a gente voltar onde é que a gente estava exatamente, ó. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Aqui, é bom lembrar que isso faz parte do processo de maturidade e não da experiência do novo nascimento. Pedro foi específico sobre o público da sua carta, como quem já tem uma noção do que é ou virá, né, a passar por esse processo. Ou melhor, de quem é ou de quem virá passar por esse processo. Os quais devem estar conscientes de que fazem parte da aprovação da fé e a salvação da alma para, então, herdar as promessas. Agora vamos ao que interessa, a aproximação de Pedro, que Pedro menciona no versículo acima, é chave para a nossa compreensão. Ninguém pode fazer nada pelo Senhor, nem para o Senhor que lhe seja aceitável e agradável, mantendo-se distante. Ou, em outras palavras, permanecendo no pecado. Portanto, para que possamos nos aproximar, é necessária a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Deixa eu aproximar aqui. Sem a qual ninguém verá o Senhor. Estou bem aqui, ó. Hebreus 12:14 aqui. Tem alguém chamando para entrar aqui? Deixa eu ver. Espera aí que eu já vou voltar para a leitura. Aqui, ó. Vamos lá. Continuando. Seguindo aqui, ó. E santificação é a evidência do poder atuante de Cristo em nossos corações por meio da fé, mortificando a nossa carne, pois esta é a única forma de nos achegarmos a Ele. A palavra grega para chegando-vos eu vou ler do jeito que está aqui, tá? Não sei falar grego. Proserchomai, que significa vir a e aproximar-se. Chegar perto de, concordar com. Duas palavras se combinam aqui para formá-la. Pros, que é uma forma fortalecida de pró, que significa antes, que também significa em benefício de, em, perto, por. E erchomai,
que é uma voz média usada no tempo presente imperfeito, que significa vir de pessoas, vir de um lugar para outro. Usado tanto para pessoas que chegam quanto para aquelas que estão retornando. Aparecer, apresentar-se, vir diante do público, estudar a etimologia de cada palavra é um pouco desgastante, porém é a melhor forma de garimpar os tesouros de Cristo. Então, o que a gente pode concluir aqui? Que prosechomai traz a ideia de uma aproximação que, antes de qualquer coisa, é em nosso próprio benefício, a qual nos leva cada vez mais do império das trevas para dentro do reino de Deus. Aqui, ainda usando a carta de Pedro, quero dizer que a evidência da verdadeira aproximação é a purificação da alma através da obediência à verdade, tendo em vista o amor não fingido. Isso está em 1 Pedro 1:22. Então, olha que interessante. Pureza e amor são fruto, andam juntos. O oposto também é verdadeiro, impureza e ódio. Assim como o primeiro par evidencia quem habita em mim ativamente, o segundo par também. Logo, não há como me chamar de casa de Deus, o santuário dele, se eu ando na impureza e não cumpro os mandamentos dele. Então, irmãos, olha que coisa interessante que é essa parte aqui. Ó. Vou comentar uma coisinha com vocês aqui. Deixa eu voltar aqui para a tela. A evidência de que você está na rota é que a sua vida de purificação, a sua vida de santidade... Aliás, pergunta, qual a diferença entre purificação e santidade? Quem arrisca aqui? Ou pureza e santidade? Qual a diferença aí? Quem pode nos ajudar com isso aqui? Qual a diferença entre pureza e santidade? Irmãos, aqui acho que não tem novo convertido aqui. Quem sabe aí? Não é possível que, né? Vamos lá, rapaz, né? A diferença é um rapaz, diz o Gabriel aí, ó. Não, brincadeira, eu sei que ele está escrevendo, ele chama assim de começo. Mas vamos lá, deixa eu ver se ele escreveu alguma coisa aqui. Diferença entre pureza e santidade. Irmãos, ó, eu vou dizer para vocês aqui. Quer falar, Claudete? Shalom. Só um minutinho, peraí. Ó, o Gabriel disse assim, ó, pureza seria limpeza e santidade de uma vida santa, acho que é algo do tipo. Pode falar, Claudete? Pode falar? Pode. Santidade é separado, né, para o Senhor. E pureza é manter o coração puro, né? Sem contaminação com as coisas do mundo. Seria isso? O caminho é esse. Assim, na essência, assim, isso está dentro do que é o conceito. Eu vou só melhorar aqui para a maioria dos irmãos, mas o caminho é esse. Porque pureza santidade tem a ver com mente, pureza tem a ver com coração. Santidade é o quanto você pensa semelhante ao Senhor. Pureza é o quão parecido com ele você se tornou com isso. Eu vou repetir. Santidade é o quanto, não sei se tem alguém anotando, santidade é o quanto você passou a pensar como o Senhor. Pureza é o quanto isso te tornou semelhante a ele. Por que eu falo isso? Eu já vou abrir para você, Gabriel. Por que eu falo isso? Porque se você só sabe e você não se transforma, você vira um crente chato, crítico, bobão, que atrasa a vida dos outros. E tem um problema com isso. O que você sabe emana com o que você é. Você vai produzir pessoas semelhantes a você quando elas te ouvirem. Eu já vou falar disso depois. Pode falar, Gabriel. Levantou a mão aí. É tipo como se fosse a ação e a reação, né? Por exemplo, no processo da santificação,
Quanto mais eu sou santificado, mais puro meu coração vai se tornando, né? Teoricamente sim, porque se o conceito de santidade for diferente do que de fato é, porque santidade, em 3 palavras, é concordar com Deus. Deus fala, Gabriel, faça isso. Aqui na hora você concorda e se posiciona, ainda que teu coração não sinta. Se você na mente concorda e no coração discorda, falta pureza. Se você na mente argumenta, te falta santidade. Entendi. Interessante. Irmãos, isso aqui não tem dinheiro que paga, falando para vocês aqui. Isso aqui o senhor está trazendo para mim agorinha. Nem eu tinha clareza do jeito que eu falo para vocês. Porque tem um texto em Mateus capítulo 12, a partir do verso 34, que fala assim, o homem bom, do seu bom tesouro, tira coisas boas. O homem mau, do mau tesouro do teu coração, tira coisas más. Tem coisas que Deus já depositou no espírito da gente, mas nós não tivemos oportunidade de acessar. E nas oportunidades corretas, ele permite que isso seja acessado e trazido à luz. Tanto que tem coisa que você sabe que você nem sabia que você sabe. Porque, na verdade, o Senhor já ensinou o teu espírito. Mas a tua alma não decodificou. Então, até chegar nisso, é só com oportunidade e com o tempo. Então, tem tesouros escondidos, irmãos, nas áreas da nossa alma que a gente não quer romper. Eu não quero romper com vício A, com hábito B, eu não quero romper com isso, com aquilo. E aí, o que acontece? É como se fosse colocado, imagina que tem uma moeda de ouro aqui no meio, aqui, ó. Imagina que esse pendrivezinho aqui, não sei se você consegue ver aqui. Imagina que esse pendrivezinho tá na minha mão, ele é uma moeda de ouro, tá? E aí, essa parte em volta aqui, ó, que eu tô fazendo assim para vocês, é o que tá em volta dele impedindo o meu acesso. Enquanto eu não romper com isso, eu nunca vou poder pôr a mão ali e retirar o que tá lá dentro. Então, existe algo envolvendo o que eu quero. Só que o que envolve o que eu quero está atrás do que eu não quero. Esse véu é o véu da vontade. Lembra que a palavra fala que Jesus, ele foi obediente até morte, morte de cruz? Qual foi a primeira morte dele? A da vontade, ele não queria morrer. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. 3 vezes, pai, se possível, né, passa de mim esse cálice. Se não tem outro jeito, né, então que eu beba do cálice. Ele não queria morrer, irmãos. E quem que quer? Então, o ponto é justamente esse. Não é sobre você saber, é sobre você morrer. Se o grão de trigo não morrer, ele fica só, mas se morrer, ele produz fruto. Então, o que é o fruto? A evidência da santidade e a pureza em você. Se só tem santidade, ou seja, você sabe, e você não se purifica, você não tem fruto. Você é religioso, chatão. Mas eu sou legal, pastor. Pois é, mas não na ótica de Deus. Porque Deus te dá um tempo para isso. Deus te dá um tempo. E não tem problema com você ser um religioso. Porque no começo é assim. Agora, 10 anos, 20 anos, 30 anos a mesma coisa, então você é uma pedra de tropeço. É como se fosse os próprios fariseus. Jesus fala em Mateus capítulo 22. Deus fala assim para os fariseus, vocês são... Mateus 22, ele fala mais ou menos assim, ai de vós, né, fariseus hipócritas, porque vocês atravessam os rios para fazer um prosélito, ou seja, um adepto ao judaísmo na época. E vocês fazem eles 2 vezes filho do inferno mais do que vós, porque vocês não entram no reino e não deixam eles entrar. O que é não deixar entrar? É ensinar errado. Você ensina para tirar proveito e a pessoa que não sabe aprende como tirar proveito de outro. Meu Deus, pastor, Jesus amado. Meu Deus. Justamente. Aí o que acontece? O livro falou aí, a santificação, Deus habita numa casa santificada. E nós estamos aqui na primeira carta de Pedro, porque qual que é o ponto? Deus quer que nós nos tornemos sacerdócio santo. Então, tem em mente que qual é o processo? Você é uma pedra que vive, dessa pedra que vive, Deus forma um sacerdócio santo. O que é isso? Uma pessoa habilitada no entendimento renovado a oferecer a oferta das convicções, dos raciocínios, dos sentimentos e o que mais estiver obstruindo o fluir da vida de Deus dentro de você. E aí sim, você vai poder oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. E agora a gente vai conseguir a sequência do texto. Verso 6 de 1ª carta de Pedro 2. Pois na Escritura está escrito,
eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra, angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. Então, olha que interessante. A palavra de Deus posta como angular, ela ofende o coração dos desobedientes. Ela é agressiva, ela é uma ameaça, ela se contrapõe de tal modo que esses caras tropeçam nela. Ou seja, eles não conseguem aplicá-la, eles precisam resistir a ela e não tem como. Uma vez que você resiste, você tropeça, porque é o teu espírito que tropeça quando você não pratica o que te é instruído. E se o teu espírito tropeça, teu ego é edificado, ele é fortalecido, você fica mais parecido com o capiroto. Lembra que eu falei? O ego é imagem e semelhança do capiroto. A nova natureza é imagem e semelhança de Deus. A quem você quer se assemelhar? Você não vai me convencer com as suas palavras, você vai me convencer com a sua postura. E é isso, eu estou falando, não é sobre mim, é sobre, imagina que eu sou o Senhor falando para vocês. É assim que a gente fala com ele. Deus não olha para nossas palavras, ele olha para o que a gente faz. O que você está fazendo? Porque você pode discordar inteiramente dentro de você, mas você vai e faz o que ele pediu. O que é isso? Você está usando de violência para tomar o reino. Lembra, Mateus capítulo 11. O que Jesus fala lá? Mateus capítulo 11, verso 11. Ó, desde os dias de João Batista até agora, o reino de Deus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Então, o Senhor fala de esforço. Eu não quero pôr esforço. Eu quero que Deus faça tudo. Ah, mas eu sou esforçado, eu sou uma pessoa boa, eu sou isso, eu sou aquilo. Irmãos, bom é só Cristo. Você pode praticar atos de bondade, mas bom mesmo é só o Senhor. Então, não tem aqui o santinho de Jesus, o mais bonito de Jesus, nem o mais feinho. Ou você está com ele ou você não está. Então, o fato é postura. Porque o que acontece? O que o religioso faz, irmãos? O religioso, ele faz o seguinte. Não, porque deixa eu olhar a vida da Ivani. Ó, a Ivani fez ato A. Eu não fiz o ato A. Eu sou melhor do que ela. Mas aí, de repente, eu olho para a Gislene. Ah, mas a Gislene fez isso aqui, eu também não fiz. Nossa, a Gislene acho que é melhor que eu. Aí eu já começo a me comparar e falo, não, com ela aqui eu não posso falar, mas essa aqui eu posso porque eu sou melhor que ela. Pelo menos eu não fiz o que a Ivani fez. Essa é a mente capirótica. Vamos colocar aqui, ó. Capirótica é que vem do capiroto, pra você entender. Tá? A palavra minha, eu que inventei agora. É um neologismo. Tá bom? É a mente do ego. É a carnalidade, é o bifão. O açougue. Sabe? Tá ali tudo açougue na sua mente, assim, ó. Só pensando carne. Carne, 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 carne. Tudo carne. Então, o Senhor, ele quer quebrar isso em nós. E isso é quebrado por sacrifício vivo, santo e agradável. Você precisa aceitar que mesmo os seus hábitos são sacrifícios, viu, irmãos? Coisa que você faz e você não quer, e é em prol do reino, em prol da obediência à palavra, também vale. Às vezes Deus quer que você acorde de madrugada, às vezes Deus quer que você vai fazer uma campanha no monte, às vezes o Senhor quer que você, sei lá, vai tirar um tempo com o fulano que você não gosta. Tudo isso é oferta, sacrifício vivo, santo e agradável. Tudo isso. Então é muito mais do que você dar coisas. Muito mais. Aí o que acontece? Agora você tem o foco correto, você sabe para onde Deus está olhando. Então, as coisas que estão fora, elas perdem valor. O seu desafio é achar o ponto de contato. Então, onde é que está o que eu preciso fazer? É algo material ou é algo simplesmente de movimento? Porque, que não falei, às vezes é ir na casa de alguém, é pedir um perdão, é liberar um perdão. Então, às vezes é algo assim, entre aspas, mais simples, mas nem por isso menos custoso. Porque tem gente que é muito mais fácil para ela dar 1 milhão do que chegar a pedir perdão para alguém. Por exemplo. Não tem outro jeito? Não, não tem. É por aquele caminho. Então, quando que eu sei, por exemplo, dentro da pergunta da Gislene, quando que eu sei que é Deus e não é o diabo? Quanto maior a guerra dentro de mim para fazer, mais capeta tem ali querendo reter comigo. Fala, não dá não que isso aqui é nosso. Só que ele não fala que é nosso, ele fala que é seu. Porque daí você protege. Porque se falar que é dele, aí você, nossa, sai fora, capiroto, eu não vou dar, né? Se é seu, eu vou dar para o inimigo. Mas se você pensar que é seu, porque quando ele pensa dentro de você, irmãos, ele pensa com o primeiro pronome pessoal de primeira pessoa. Eu. Ah, eu sou assim. Ah, é meu.
Ai, eu não posso, isso aqui eu consigo com muito esforço. Ai, blá, 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 blá. Um monte de argumento bom, irmãos. Se eu tenho um bom motivo para não fazer algo para o Senhor, quem é o meu Deus? Não precisa responder, é esse mesmo, não tem nem dúvida. Se o próprio Senhor entregou sua própria vida, aí eu não posso fazer isso aqui, porque isso aqui é muito para ele. Deus não merece que eu faça isso, porque eu penso que é sempre o alvo do que vai receber aquele destino, aquele ato. Eu não olho para o Senhor, eu olho para o alto, para o ato, né, para a pessoa. Fulano não merece isso. E ele que fez, por que eu tenho que fazer? Então, quando a gente começa a pensar dessa forma, a gente está perdendo de vista o Senhor. Jesus falou o quê? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ele não está falando de perdoar quem te deve dinheiro. Não é disso. A gente fala, nossa, eu tenho que perdoar os caras que me devem, tô lascado. Não é isso. Eu vou explicar aqui, ó. Vamos falar só dessa parte do Pai Nosso, que o Pai Nosso é muito profundo. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia nos dai hoje. Aí ele fala o quê? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Qual o verso de baixo? Não nos deixes cair em tentação. Que tentação é essa? A tentação de não perdoar. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que mal é esse? O mal que virá sobre mim se eu não perdoar quem me deve. Que dívida é essa? Qual dívida eu tenho com Deus? São dívidas emocionais. Cada vez que eu transgrido o mandamento, eu firo o coração de Deus. Eu sou o ofensor. Agora você entende. Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Entendeu? Por isso que Jesus pediu perdão para o Pai. Você vê que a galera fala, crucifica, crucifica, pau nele, né? Solta Barrabás. E Jesus foi falar com quem? Jesus, olhando aquela multidão, ele vai falar com o Pai. Pai, perdoa. Eles não sabem o que eles estão fazendo. Jesus estava lá em prol deles. Jesus não estava preocupado com o que eles faziam, porque Jesus sabia que eles não sabiam o que faziam. Agora, nós, irmãos, temos o mesmo caminho. Por isso que quanto mais maduro você for, mais pancada você aguenta. Quanto mais maduro você for, mais pancada você aguenta. E agora eu vou continuar a frase. Aguenta sem alterar a tua natureza. Sem alterar a sua postura bíblica. Sem alterar a sua conduta dentro dos mandamentos. Eu não vou dar mais o meu dízimo porque o pastor é ladrão. Então, já está avisado que você é ladrão também, porque rouba a Deus, porque o pastor roubou. Então, são dois ladrões. Nós temos agora um grupo, nós temos agora como é que fala? Uma equipe, um bando. Porque se um rouba porque você dá, e você não dá, você rouba também porque não dá. E lembrando, isso trata-se de honra, irmãos. Deus, quando falou de dízimo, nós temos a imersão, tem a ver com honra, não tem a ver com dinheiro. Então, quando você obedece, você honra a Deus. Quando você desobedece, você honra o outro Deus. Sem querer. Sem saber, pelo menos, né? Porque você tá. Porque querer você quis. O conforto, irmãos, é a gente protegendo em favor do inimigo o que é de Deus para nós. Eu vou repetir. O conforto é a gente protegendo para o inimigo o que é de Deus para nós. Então, assim, o diabo, ele sempre vai fazer o que ele puder para você não obedecer o que vai lhe trazer prejuízo. Ele vai tentar colocar emoções em você, pensamentos em você, motivos em você, impressões em você, que é o que você está vendo lá fora, para você não fazer nada. E ele é bom de argumento, viu, irmãos? Bom, viu? Pensa num cara convincente. E a gente, com o ego, já gosta das coisas que ele fala, né? Às vezes o capítulo precisa nem de esforço. Você já não quer dar mesmo, que já é normal do ego, aí ele só precisa mostrar, olha isso aqui, pronto, não vou dar, deixa comigo. Aí você já protege o negócio lá, perde a bênção, porque quando Deus manda você dar, Deus não está pensando em quem vai receber somente, ele está pensando no que ele vai te dar, e é o que eu falei, a honra da tua vida e a surpresa dela está dentro do baú de tesouro que você não quer procurar. E qual é a mão espiritual que move dentro do baú do tesouro dos irmãos? É a honra. Quer um presente? Quer saber como acessar o baú do tesouro dos seus irmãos? Não é só com dízimo, com oferta, com dinheiro, não. É com honra. Honra, irmãos. Aprenda as 5 linguagens do amor. Você vai ver como cada coração funciona e como eles abrem. Você fez isso, o coração da pessoa escancara para você. Acabou, você mexe lá, abre como se fosse uma chavinha ali, ó.
Ali você pode pôr e tirar coisas à vontade, por isso usa com sabedoria. Então, é esse o segredo, não é amar do jeito que eu gosto, do jeito que não, eu sou assim, é o meu jeito de amar, não existe isso. Jesus falou assim, ó, se você me ama, guarde meus mandamentos. Então, como é que eu provo para Deus que eu amo ele? Não é pregando, não é cantando, é guardando a palavra. Aí é como se eu fizesse um afago no coração dele. Cada vez que eu guardo a palavra dele, eu faço um afago no coração dele. Pra você entender. Né? Vamos dar um outro exemplo. Eu sempre uso o mesmo exemplo aqui, porque eu acho que é o que fixa. Imagina um casal, né? O cara tem 30 anos de casamento, já, com a moça. E aí, ele conheceu a moça dando para ela um chocolate preto, porque ela amava chocolate preto. Ele conheceu ela dando assim. Só que ele gostava de chocolate branco. E aí, todo ano, no aniversário de casamento deles, ele comprava uma barra maior de chocolate branco para ela. O primeiro ano de 1 quilo, o segundo ano de 2 quilos, o terceiro ano de 3 quilos. Quando chegou no 30º ano, ele estava dando lá uma barra de 30 quilos de chocolate branco para ela, porque era a demonstração de amor dele, do tanto que ele ama ela. 30 quilos de chocolate, é muito chocolate. Mas vamos lá. Pergunta, essa mulher, ela se sentiu amada com esse ato que crescia a cada ano, sim ou não? Por que não? Quero ouvir. Ele estava dando o que ele gostava e não o que ela gostava. Não dá pra fazer a vontade dela. Todo mundo concorda com isso? Mas aí, por exemplo, ele gastou um dinheirão. Ele se dedicou, ele se esforçou, ele expressou. E aí, quando ela fala, poxa, 30 anos casado, até hoje você faz isso, qual que é a postura ali? Ah, mas esse é o meu jeito de amar. Mas isso não existe. Quando eu falo de amor, o objeto é que deve se sentir amado, porque eu estou dando. Então não é o que eu gosto, é o que ele gosta. Porque aí sim, aí eu estou sendo efetivo. Por isso que não envolve prazer, o amor é racional. Nossa, eu odeio isso, mas o cara gosta, ou a mulher gosta, a moça gosta, o irmão gosta. Eu vou fazer porque é o que ele sente, eu quero que ele receba amor, não eu. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Isso vale para tudo, viu, irmãos? Não quer dizer que seja fácil, quer dizer que funciona. Então, o nosso desafio é abrir mão do nosso jeito de amar, do nosso jeito de fazer, para fazer do jeito de Deus. Isso custa, isso é difícil. Por quê? Porque a gente foi forjado numa mentalidade capirótica. Gostei dessa palavra. Né? Exatamente. Eu não penso que nem o capiroto. Tá bom, então você não pensa. Tá bom, problema não. Tá todo mundo convencido disso. Então, irmãos, vamos lá. Vamos seguir aqui com o livro, ó. Mais um pouquinho. Agora lançaremos... Opa. Eu tô aqui agora, não sei se alguém tá no notebook, eu tô aqui, ó. Agora. Agora lançaremos os fundamentos do santuário de Deus. O fruto do Espírito, o qual Paulo escreveu, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Gálatas 5, 22 e 23. Cada um desses gomos faz parte de um fruto único. Uma alma recém-convertida os possui ocultamente no interior dessa semente, que é a nova natureza. Todavia, já se percebe no seu coração uma paz e alegria tão grande que deseja sair compartilhando com todos a respeito daquilo que lhe aconteceu. Foi ou não foi assim contigo? Este é o primeiro efeito da graça, esse poder interior depositado em nós para nos trazer de volta para o Pai. Por outro lado, esta alma vem cheia de marcas, as quais já enterraram dentro de si amargura, tristeza, mágoa, rancor, medo, complexo de inferioridade, orgulho, dentre muitas outras feridas emocionais. Cada uma delas se torna um fundamento para a construção de uma casa para Satanás, bem como o fruto é para o santuário de Deus. Feridas são da carne, a vida do espírito. O pecado nutre o primeiro, a fé nutre o segundo. O primeiro ainda é alma vivente, o segundo é espírito vivificante. Portanto, para nos fazer retornar à semente da nova natureza, que é o espírito vivificante, ele precisa, deixa eu baixar aqui, ser desenvolvido
a fim de que o Senhor comece a trazer cura por intermédio de um fluido de vida interior, o qual não existirá sem a comunhão íntima com o Mestre, né, ou o Messias. Então, vamos lá, ó, pensamentos, vontades e ações na construção. Toda nossa ação nada mais é do que a manifestação dos nossos pensamentos e quase sempre das nossas vontades. O corpo apenas expressa aquilo que está dentro de nós. E são esses movimentos que constroem realidades em nós, ou em nossas vidas. Se trabalhar o dinheiro, é certo. Se trabalhar o dinheiro, é certo. Do contrário, não haverá mágica. Se viajar, poderá conhecer novos lugares. De forma oposta, os lugares não virão até você. Embora sejam exemplos exteriores, vamos nos ater ao que está oculto. As motivações, vontades e desejos que aquilo que pensamos nos gera. Algo curioso é que podemos fazer coisas sem vontade, bem como podemos não fazer algo que temos vontade. Mas quem saberá disso, se não comunicarmos com os lábios? Pois bem, o Senhor sabe. Porém, nós não temos esta consciência. Fazemos ou já fizemos coisas feias e reprováveis de maneira escondida, às vezes motivados pelo prazer, outras por algum tipo de emoções doentes, né, das citadas acima, das quais pensamos que ninguém jamais saberá. Porém, o Senhor sabe e há um registro sobre isso, do qual prestaremos contas ante o tribunal de Cristo. Essas coisas acontecem porque há casas para Satanás, construídas em nossa carne ou em processo de construção, as quais ele usa para a expressão da sua vontade. Uma pessoa que é atraída, por exemplo, seja por namorado, amigo, parente, não importa, é marcada na alma com profunda tristeza. A tendência do ser humano é refletir. Eu sabia que não devia ter confiado nele. Abri meu coração e olha o que aconteceu. Estou acabado. Então vem a decisão. Nunca mais me abrirei, nem confiarei em ninguém. Então passamos a evitar falar de nós mesmos desde aquele dia, ainda que a vontade de compartilhar seja enorme. Porém, o medo de ser ferido novamente nos detém. Vejamos isto de forma pontuada. Vamos lá, aqui, ó, aos pontos. Opa. Ponto 1. Ataque a alma em forma de traição. Ponto 2. Causou profunda tristeza. Efeito de ataque bem-sucedido, alma aberta à programação mental. Ponto 3. Sugestão de programa. A voz do capiroto, somada à autopreservação. O que culmina na concordância de que nunca mais confiar em ninguém, pois, do contrário, será terrivelmente ferido. Então, foi estabelecido o medo. Aceitação do programa, né, no caso é o ponto 4, medo estabelecido no coração, é o cerne da incredulidade. Então, o cerne da incredulidade foi atingido. E o ponto 5, comportamento defensivo quanto a abrir o coração, prisão da alma e o início da construção da casa capirótica. Agora, a pessoa passa a repetir o comportamento sempre que alguém se interessa em saber sobre ela, e a cada repetição, essa combinação interior de ação é ativada, acrescentando um tijolinho por vez na carne do ser humano até que a morada se torne completa. O leitor consegue notar quão grave é um procedimento como este e o número de vezes que já o praticamos nas suas mais diversas variáveis. Cada pensamento que ele sugestiona e é aceito por nós como verdade tem o poder de estabelecer uma casa para ele iniciar a conquista da nossa mente. Quando a casa se estabelece, ele pode então produzir um hábito, fazendo com que a pessoa passe a comportar-se dessa maneira automaticamente, quando necessário, dando ao diabo a permissão para possessão e permanência naquela área de pensamento da pessoa. Por outro lado, quando alguém tenta acessar esta casa com uma simples pergunta, há uma resistência brusca ou até mesmo uma reação abrupta da pessoa, revelando o que Paulo denominou por oxuroma, que é traduzido no português por fortalezas, significando, na etimologia, apegar-se a algo ou alguma ideia com firmeza, com a finalidade de manter fora de perigo. Ou seja, neste caso foi a ideia de nunca mais se abrir que gerou uma autopreservação, que é a fortaleza, a qual mantém o coração ferido, ou fora de perigo, entre aspas, ação esta que aprisiona a alma da pessoa. É este tipo de programa mental que está por trás de certos comportamentos construídos por Satanás
em nós ou nas pessoas em geral. Irmãos, aqui eu quero abrir para vocês comentarem. O que vocês acharam só da leitura desse trecho, antes de eu entrar no áudio? Vocês compreenderam como que isso funciona dentro da gente? Alguém pode comentar alguma coisa a respeito disso? Uma experiência? Poxa, você identificou algo em você? Forte. Porque vocês têm que estar vendo. Se eu estou olhando aqui, vocês não estão vendo nada, vocês estão pensando na pizza, na hora do almoço, no estrogonofe, né, daqui a pouco, talvez, né, no passeio da tarde, não sei. Volta para cá. E fala para mim aí. O que vocês perceberam do que foi falado aqui? Faz sentido para vocês? Vocês conseguiram ver o projetinho capirótico? Faz sentido. Pois é. Então, irmãos, agora olha que legal, eu vou trazer isso para o modo prático. Sabe quando você fala para a pessoa assim, fulano, vou pegar um exemplo bem simples. Glória a Deus, Gabriel. Fulano, por um acaso, o que você pensa sobre um segundo casamento? Por exemplo, você faz uma pergunta como essa. De repente, você toma 3 pedradas. Por que você está falando disso? O que é que você está pensando? E não sei o quê. E você não sabe a história da pessoa. Mas ela já vem te metralhando de todo jeito. Quem já passou por isso? Eu estou falando do assunto, está falando de um assunto qualquer. Você vai falar do vício dela, você vai falar da bebida, você vai falar de alguma coisa aleatória, porque você não sabe o que ela tem, mas ela passa por isso. Só que quando você fala, a pessoa vem e solta uns 3 tiros no C ali. Quem já passou por isso alguma vez? Nossa, gente, vocês têm que mudar para cá para vocês me ajudar com esse povo, porque para cá tem muito desse povo assim, ó. Vocês me ajudam, viu? Ah, que bom que tem mais gente aí. Achei que tá tudo aqui em São José, falei, vou ter que sair daqui. Então tem aí perto de vocês também. Esse tipo de conduta, irmãos, é exatamente o tipo de gente ferida. Todo mundo que contra-ataca te batendo, o que ele está fazendo ali? Ele está defendendo a ferida. É só isso. O diabo construiu ali dentro dela uma fortaleza. O que é uma fortaleza? Pega para olhar o modo racional da coisa, o modo literal. O que é uma fortaleza? O que é uma cidade fortificada? Irmãos, ali você só entra pelo portão. Ou o portão abre para você entrar, ou você não entra. Não tem como entrar de outro jeito. Agora, o que é pior? Essas que são capiróticas, irmãos, quando eles fazem fortalezas, eles prendem você dentro, ninguém entra e você não sai. Quando é capirótico mesmo, assim, ó, quando é do cramunhão mesmo, tinhoso, aí ninguém entra e ninguém sai. Então, como que você sabe? Que a fortaleza, ela não é só um lugar de defesa, é um lugar de ataque. Fica lá o soldado lá em cima da fortaleza, lá, a hora que vê o inimigo chegando, ele já começa a bater de longe. Aqui ninguém entra. Então, quando que você sabe que você está mexendo com uma fortaleza? Quando você toca num assunto, aquilo devolve 2, 3, não sei, rapidinho. Fala, opa. Então, o que significa? Significa que a pessoa não gosta de você? Não, ela está defendendo algo. Ali, você como um líder, uma pessoa que cuida de pessoas, você vai identificar uma ferida. Então, quer dizer que você não deve falar mais sobre isso? Não da forma como você falou. Porque o que acontece? Geralmente, fortalezas são abertas somente pela parte de dentro. E quem está lá dentro tranca 7 chaves as coisas, não quer que ninguém entre. Então, o que Jesus fala? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, né, pela boca de Paulo, verso 4. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento do Senhor. Então, olha que interessante. Você não vai brigar com a pessoa, você vai orar. Você vai buscar no Senhor uma palavra revelada. Você vai buscar, não é Deus contar para você qual foi o pecado da pessoa, porque isso aí é outro nome, isso é um dom. Palavra revelada é a palavra que emana da sua natureza, não é a palavra que você sabe. Para que o Senhor possa curar a vida dessa pessoa. Agora, não é só isso. Se você já foi forjado por Deus no secreto, se você tem recebido vida, purificação e santidade antes de encontrar essa pessoa, qual a melhor forma de você curar essa vida? Eu vou te mostrar aqui, ó, na própria carta de Pedro. 1 Pedro, capítulo 2, ainda, se você está com a Bíblia aberta, lá no versículo
18. Vamos ler a partir do 18 para dar contexto. Olha como é que você faz para acessar esses lugares. Servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Porque isto é grato que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo da sua consciência para com Deus. Então, olha só, primeiro padrão. Eu preciso me portar de acordo com a minha consciência com Deus, não de acordo com o nível de ataque, de afronta ou de humilhação que aquela pessoa lança sobre mim. Ponto. Pois, que glória há se pecando e sendo esbofeteados por isso, os suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e os suportais com paciência, isto é grato a Deus. Então, olha que interessante, uma forma de agradecer ao Senhor sou eu me posicionar do jeito que Ele faz comigo. Então, se eu quero demonstrar gratidão pelo que o Senhor fez por mim, eu vou me portar como Ele se porta quando eu ofendo o teu coração. Porque qual é a máxima, irmãos? Pessoas feridas ferem, pessoas tristes entristecem, pessoas maldosas, elas fazem o mal. Agora, pessoas curadas curam, pessoas felizes alegram. Estão compreendendo? Então, o fato é quem você é, o que você faz. Ou o seu resultado, vamos colocar dessa forma. Então, olha o verso 21. Porquanto, para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos o exemplo para seguir os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou na sua boca. Pois ele, quando era ofendido, não revidava com ofensa. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Então, olha que interessante. Quando alguém fala mal de você, ou faz isso, ou faz aquilo, o que você fala para ela? Fala isso aqui de novo, pra você ver se não suma da tua vida. Faça isso aqui de novo, pra você ver se eu apareço aqui de novo. Ameaça. Mas eu quero que aquela pessoa que fez o mal em mim, ela mude. Mas se eu não consigo aguentar o tranco, como é que eu posso esperar a transformação da outra parte? Segue comigo o raciocínio. Verso 24. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Então, olha que interessante. Onde está a cura do outro? Nas feridas que eu suporto. Meu Deus do céu. Só que isso não é algo religioso, irmãos. Isso é algo natural da nova natureza. Por isso que quando uma pessoa ela é edificada na carne, quando ela não passou o devido processo, quando ela foi forjada num outro nível de ambiente, que não a revelação da palavra, ou a exposição à revelação, ela está religiosamente pronta, mas interiormente ela é frágil. E isso não é culpa da pessoa que está frágil no seu interior. Isso é uma sucessão de gerações que não buscaram no Senhor o suficiente para trazer mais do Senhor para a geração atual. Então, Deus, nos últimos dias, tem levantado vozes proféticas, vozes que trazem cura, vozes que no relacionamento curam pessoas. Porque a questão não é revidar segundo o que a pessoa faz, mas é quando essa pessoa é ferida e ela suporta, da vida dela emana vida. Porque se ela foi ferida e já foi curada por Deus, a ferida dela emana cura para o outro. É automático. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui, irmãos? Amém. Então, o desafio é a gente encontrar pessoas, embora hoje em dia nós tenhamos irmãos muito abençoados por aí falando a palavra de Deus, mas se não tem revelação ali, irmãos, está muito limitado o que a gente recebe. Muito limitado. Tem muito mais para nós. Agora, eu e você devemos entender onde estão as vozes que Deus está promovendo nesse tempo, porque alguns dos nossos irmãos que não estão com essa percepção revelada, eles estão sendo chamados para a transição. Então, assim,
Quando Deus encontra alguém, um coração ensinável, essa pessoa está entrando nesse fluir. Mas tem pessoas que resistem a isso. Então, isso mostra que nós estamos sendo levantados, exatamente, legitimidade. Deus habilita você ao Ministério da Reconciliação. Então, o Ministério da Reconciliação, ele envolve a sua capacidade de sofrer ofensa sem se portar fora da palavra. Porque andar no Espírito é manter-se na palavra e emanar vida de si. A vida só pode ser emanada quando você tem o Cristo em você. O Cristo em você é a própria expressão da glória de Deus. O que é isso? Quanto mais você tiver revelação da Escritura, isso é um processo, isso é uma caminhada, isso é uma constância que você pega em função do que você aprende. Aprendeu? Começa a praticar, o caminho começa a abrir. Deus nunca poderá fazer na tua vida o que ele não fez na vida de quem te ensina. Nunca. Nunca, 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 nunca. Por isso que nós estamos num reino, não numa congregação de um nome de placa de igreja. A igreja onde eu congrego, MCI, Ministério Consolador de Israel, ela não compete com a igreja A, nem com a igreja B, nem com a igreja C. Ela é uma igreja só. Então, as pessoas, os recursos, os projetos são em prol do mesmo objetivo. Se não forem, tem limitação no entendimento ou tem diabo no meio. O Senhor, ele quer expandir um reino, ele não quer expandir uma congregação. Então, você e eu, nós somos mordomos de algo. Então, tanto a vida que carregamos é para servir os irmãos, quanto os recursos e o tempo que temos. Por isso, a sabedoria está em ler o tempo. Lembra que eu falei que no começo, que o diabo tem o objetivo de roubar o tempo da gente? Toda palavra, ela tem um tempo determinado para se cumprir. Toda palavra. E não é um tempo determinado porque tem que esperar acontecer. É um tempo determinado porque existe um tempo de construção daquilo. Então, à medida em que o Senhor desenvolve o nosso exterior reproduz aquilo, e aquilo, quanto mais você vai buscando, mais intenso vai ficando e maior o peso de glória da tua vida. Então, onde eu quero chegar? O Senhor quer mostrar para você que existe um caminho de cura no percurso da dor. E que Deus não vai fazer através de você o que ele não fez em você. Por isso, nós estamos sendo edificados sacerdócio para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Deus quer me preparar para isso. Então, ser sacerdócio, né, é ter a mentalidade sacerdotal, ou administrar a energia dos impactos. O que é isso, irmãos? Olha que profundo que é isso aqui. Eu não sei se eu vou conseguir passar isso para vocês, mas vamos lá. Toda palavra tem um tempo correspondente. Então, imagina o seguinte, a pessoa A está na minha mão direita e a pessoa B aqui está na minha mão esquerda. Se você puder, olha para a tela aqui para você entender. A pessoa A, ela solta uma ofensa em direção à pessoa B. Essa ofensa, ela não foi inspirada por Deus. Você pode ter certeza que não foi. Porque qual que é o objetivo da ofensa? É passar adiante o que há dentro de mim. Eu não preciso ofender quem não me ofendeu primeiro. Não precisa. Então, por exemplo, você só vai ver um ataque a alguém a partir do momento que a pessoa se sente ameaçada. Quem tomou iniciativa a algo é porque ela já está ameaçada ali. Ela está num ambiente de ameaça. Sim ou não? Você não vai fazer mal para alguém que não está te ameaçando. Hein? Então, se você atacar primeiro, é porque você se sentiu ameaçado. Você não vai fazer um ataque aleatório. Você sabe que tem coisa a perder, por isso você está atacando. Então, imagina o seguinte, essa palavra de ofender procede de Jesus ou não? Óbvio que não. Agora, olha que interessante, lembra? A palavra, a palavra capirótica, ela tem o quê? Tempo dentro de si. A palavra de Deus tem o quê dentro dela? Eternidade. Então, quando Satanás consegue construir um caminho para liberar uma palavra capirótica para você e te ferir, o que ele está fazendo? Ele quer inserir tempo no teu coração. Que tempo? Um tempo para ele planejar algo que ele precisa através da tua vida. Ele quer entrar no teu reino. Então imagina que ele está tentando furar o bloqueio da tua vida. Mas você, como uma pessoa que anda na palavra eterna de Deus, você tem essa blindagem. Quando a palavra bate e ela não fura,
ou melhor, ela fura, ela não te traz o dano, mas você tem tanta vida que essa devolutiva insere a pessoa num ambiente de eternidade, de fora para dentro. Por isso que a pessoa, uma hora, ela olha e fala, como é que você fez um negócio desse? Como é que você pode reagir a mim tanto tempo com amor, sendo que eu estou te batendo faz tempo? A pessoa entra em choque. Porque é explosão de vida para ela. E mais cedo ou mais tarde, se aquela pessoa está destinada à salvação por intermédio da tua vida, ela vai ser salva. Se não for por intermédio da tua, vai ser por intermédio do outro, e o Senhor um dia vai trazer a memória o que você fez por ela, e vai ativar o gatilho dela, e ela é salva ali. Cri, cri, cri. E o grilo escutou e deu glória a Deus. Por isso que eu ouvi aqui, cri, cri. Pois é, irmão, vocês estão entendendo. Olha para você ver que legal que o senhor está sendo conosco. Está explicando para nós a mecânica da coisa. Na prática, irmãos, não é tão simples. Agora, quando você tem esse balizador, você se posiciona corretamente. Você não vai deixar seus sentimentos falarem, você vai entregar isso como oferta. Porque a sua vontade é matar ele, mas você vai sacrificar a vontade de matar. Entendeu? A sua vontade, de repente, é não fazer algo, mas você vai acabar fazendo. Mas tenha em mente que você não é o salvador do mundo. Tá? Você não vai mudar a cabeça de ninguém. Você não vai mudar a mente de ninguém. Você só precisa manter-se na palavra. Porque aí, não, o objeto, o alvo das suas decisões é o Senhor, e não a pessoa. Então, você não vai fazer porque a pessoa merece, e nem desfazer porque ela não merece. Você vai fazer porque a palavra diz isso, e não vai fazer porque a palavra não diz. Tomar um gole d'água aqui, nosso. Quando vocês estão aí pensando, né, no almoço, alguma coisa aí, já vou aqui. Eu sei que vocês estão entendendo aí. Ai. Deixa eu ler a pergunta aqui da... Quem fez pergunta foi o Nick Estética. Ivani Nebias. Eu teria que ter um tempo dessas ações, agir em amor por quanto tempo? Agora, essa pergunta, ela não envolve tempo, ela envolve natureza. É quem você é. Então, não é questão de você fazer por X tempo. É questão de manter-se como quem você é. Então, o que é o ponto? Por que a pessoa, às vezes, ela nos ofende? Porque o que é ofensa? É uma palavra mentirosa encontrando repouso mentiroso. A pessoa fala assim, você é gorda. Exemplo, a pessoa pesa 30 quilos. Como que é gorda? Como que é gorda? Não tem como, a pessoa nem vai doer nela. Agora, pega uma pessoa que é um pouquinho mais pesada, fala, pessoa, você é gordo. Aí ela se acha o bombom do pacote lá, na coisa mais linda do mundo. Mas entra a palavra lá, daqui a pouco, você, gordo, aquilo ofende ela. Estou dando um exemplo aqui, irmãos, porque isso aqui, geralmente, onde pega? É na aparência, é na questão da postura, na classe social, e outros exemplos aí que é onde pega, onde ofende mesmo. Só que se você está ligando para isso, é porque tem repouso de verdade. Você sabe que está, de repente, numa posição que você não deveria estar. Você poderia estar melhor do que isso. Agora, se é acomodação, é outra história. Mas por que você está falando isso, Tony? Porque a gente se ofende, mas com coisa assim, ó. Mas por quê? Porque é muito forte dentro da gente. Então, onde a palavra não encontra repouso, ela não fere. Então, se alguém te fala algo e você sente aquilo, é porque aquilo está dentro de você. Então, pega um exemplo. Vamos mudar um exemplo aqui, ó. Uma pessoa lá fora fala assim, vai lá, por exemplo, olha para mim aqui, olha lá, careca. Você não tem cabelo, né? O seu cabeça de ovo. Tem nada. Etc. A pessoa lá de fora fala isso aí. Que diferença faz? Não paga minhas contas, não faz nada para mim? Deixa ela lá. Agora, pega uma pessoa de perto e fala assim, careca. Para mim não muda nada, porque eu tô aqui porque eu quis, eu que rapei o cabelo. Até tinha uma meia dúzia de fio aqui, eu quis tirar. Não dói, mas o que eu quero comparar é o seguinte, tem coisas que pessoas de fora podem falar que você não sente, mas quem tá perto fala e dói. Já viram isso, não? Quando a pessoa tá perto, eu quero trazer para esse exemplo. Tá, no meu caso, careca não ofende. Mas o ponto é
é que o diabo ele vai procurar pessoas que te deixam vulnerável. Mas por que que ele faz isso? Porque ele não está conseguindo atacar você diretamente, né? Ele tem que pegar um segundo, ou um terceiro. Entendeu? Então, assim, quanto mais cheio do Senhor você tiver, mais difícil vai ser para ele ter acesso a você. Porque, irmãos, ele tem dois tipos de ataque. Ele tem a ofensa e a manipulação. Ele vai tentar te ofender. Se ele não conseguir te ofender, ele vai tentar te manipular. O que é manipular? É fazer você sentir coisas e agir por cima do sentimento. Então, exemplo aqui. Chega aí uma pessoa pobre. Você vê ela assim, você já tem naturalmente o hábito de ajudar. Apareceu o pobre, já está lá o fulano de tal para poder ajudar. Só que, de repente, tem um outro irmão pobre ali do lado, que você não sabe, mas está ali. E ele vai aparecer na tua vida daqui 30 minutos, daqui 2 horas, por exemplo. Aí você vai pegar aquele recurso e ajuda a pessoa que chegou primeiro. Quando chega o irmão pobre, você não tem recurso para ajudar ela. Aí você fala assim, poxa, mano, eu até queria fazer algo para você, mas não tem como fazer. E aí, o que acontece? Ah, tudo bem, né? Não tem, não tem. Quando tem, tem. A pergunta, irmãos, que a gente faz não é se eu tenho ou se eu não tenho. A pergunta é, eu deveria realmente ter ajudado primeiro? Porque a prioridade do Senhor, irmãos, são os da família da fé. Você sabia disso? Antes de você poder ajudar alguém fora, os da família da fé que estão à sua volta, eles são a prioridade. Depois, você transborda. Aí você entende aquele princípio, que é aquele que não cuida bem da própria casa, poderá cuidar da casa de Deus? Então, assim, primeiro é a minha família, e lembrando, família é marido, mulher e filhos. Depois, quando você vai para fora, a sua congregação, que são os seus irmãos, depois os de fora. Esse é o padrão bíblico. Agora, quando você pula essas etapas e você quer ajudar o mundo, você sabe qual que é o problema disso? É que todo o excesso é uma denúncia. Você está deixando de ser mordomo. Você está sendo escravo do sentimento. Porque você não consegue ponderar e administrar o que está nas tuas mãos. Porque o que você tem não é a responsabilidade de ajudar o mundo, é de quem o Senhor designa para a tua vida. Mas então, agora você me deixou em crise. Agora eu estou em crise, agora não estou entendendo. Pergunta para você. Aqui. Todos os países do mundo, você consegue plantar laranja para comer? Não precisa ser biólogo para isso. Você consegue plantar laranja em todos os países do mundo, sim ou não? Claro que não. Por quê? Porque laranja foi dada a determinadas nações e geografias. Você é comparada na escritura como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas que no devido tempo dá o seu fruto. Agora, fala para mim, qual é a única árvore que é capaz de alimentar o mundo inteiro? A árvore da vida, Jesus Cristo, os seus mandamentos. E as demais? As demais não dá. Não adianta, tem que esperar uma colheita, depois tem que esperar outra colheita, depois tem que esperar outra colheita, não dá. Tony, o que você está dizendo? Está dizendo que eu não posso viajar para fazer as coisas? Não, não é isso que eu estou dizendo, não. O que eu estou dizendo é que tem pessoas à sua volta que são drenos da tua energia, e tem pessoas à sua volta que são depósitos da tua energia. Ou seja, Deus tem um propósito naquilo entre vocês. Tem pessoas que vêm para roubar o recurso que faz parte do propósito. Estão entendendo o que eu estou falando? Então, todas as vezes que você excede algo por alguém, e ali não tem mudança, você está sendo roubado. Por melhor que seja o teu motivo, por mais que você goste da pessoa, se você não tem nada de volta, você está sendo roubado.
E aí você fala, roubado no quê? Na sua energia, porque você está trabalhando. Deixa eu mudar o ângulo da coisa. Irmãos, no Antigo Testamento, o que Deus mandava os sacerdotes fazerem com as ofertas que entravam? As ofertas, os dízimos, as coisas. O que Deus mandava os sacerdotes fazer? Deus mandava eles comer aquilo, sim ou não? Comiam a carne dos animais, eles comiam lá as ofertas de manjares, eles comiam os frutos da terra, as primícias. Era ou não era assim? Agora, olha que interessante. As suas ofertas, elas são... Escuta o que eu estou falando para vocês aqui. As suas ofertas, os seus dízimos, suas primícias, seus recursos, o seu tempo são teu sangue. O que está naquele altar vai consumir o teu sangue, expressado no teu tempo, expressado nas tuas finanças, expressado nos teus presentes. Ali tem sangue seu. E tudo que você coloca ali tem entidades por trás. A quem aquele altar ali serve? A quem aquela pessoa ali está prestando serviço? Ela vai comer do teu sangue. E a palavra fala assim que não há aliança que não envolva sangue. Ou, sem sangue não há remissão. Jesus foi a oferta de sangue por nós. E ele fala assim, ó, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. O que é para a direita, é para a esquerda. Ou seja, se você não perceber o que você faz com a sua mordomia, você será constantemente roubado. E qual é o problema disso? É que você está trazendo para a tua vida guerras que você não precisaria. Porque você está honrando altares, pessoas e coisas que Deus não tem para o teu tempo, nem para o teu projeto, para o teu propósito de vida. Mas fala, mas como é que eu vou saber? Boa pergunta. Vai orar. Não faça pelo que você sente somente. Tenha balizadores. Tenha entendimentos. Tenha pessoas sábias à tua volta. Provérbios fala, honre o conhecimento, adquira a sabedoria. Compre com tudo que tem, não há vendas. A palavra manda você lidar com gente. Se você não consegue buscar de Deus, vai procurar pessoas sábias. Mas não ande sozinho. Pode falar, Claudete. Uma pergunta. Você falou, né, que a nossa oferta em determinado altar vai comer o nosso sangue, né? Na verdade, a pessoa come o sangue que você entrega. Sim. Mas no caso, não seria o dízimo ou a oferta também? Tudo, porque expressa sangue. Porque, por exemplo, né, dízimo é 10%, seriam 3 dias da tua vida que você dedicou trabalhando, você se empenhou lá, você recebe teu salário. Então, dízimo é 10% são 3 dias de um mês de 30. Então, ali são 3 dias que você está dando, você deu o seu sangue ali. Você ficou tempo ali. Então, ali a pessoa está comendo o seu sangue e o seu tempo. Exemplo. Então, qual que é o grande ponto? Você precisa compreender que o Senhor, talvez, não para você diretamente, viu, Claudete? É para todo mundo aqui. O Senhor talvez te levantou para ser suporte, para ser apoio, para ser, de repente, um impulso, uma plataforma para outra pessoa, porque, de repente, você não pode estar fazendo o que ela faz, você não tem tempo para isso. Aquela pessoa tem. Então, quando você pensa como corpo, você é uma coisa, a pessoa é outra coisa, e Deus reparte o galardão entre as partes envolvidas no ganho, no projeto, na recompensa. Agora, quando é o oposto, quando você não sabe disso, aí você vai lá e faz. Que tipo de fruto aquilo está trazendo para o reino de Deus? Porque bom para Deus é o que ele aprova, não o que eu aprovo. Eu não sei como está o meu sacerdote se eu não caminho com ele. Você não tem relacionamento com ele. Você não conversa com ele. Se não volta nada para mim, seja da parte de Deus, seja do que for, eu estou com um problema.
Porque se eu não estou respondendo os meus atos de constância em alguma medida, se não há transformação em mim, minha mente não cresce, porque o maior tesouro, irmãos, é a mudança interna. O quanto você tem mudado, é aí que você vê o tanto que Deus está movendo por você, não é o quanto você está conseguindo lá fora, ai, consegui a porta de emprego, ai, consegui isso, ai, consegui aquilo, porque muitas vezes a sua mudança interior vai mover um monte de problema circunstancial, viu? Um monte. Por isso que você não pode focar no que está acontecendo só do lado de fora, você tem que ver o tanto que você está avançando aqui, ó. Porque para mudar você por dentro, é sinal de que aquela vida que você está honrando, aquela vida ali foi mudada, porque Deus não muda dentro de ninguém que ele não tenha mudado antes. Ficou claro, Claudete? Tá, e quando, tipo assim, você já tem uma paternidade e você honra ela, já honra ela, e você oferta em outros lugares, isso também aplica esse sangue? É Aplica. permitido também? Porque Aquele altar que eu estou ofertando, o que tiver por trás dele vem sobre mim? Vem porque assim, tem em mente o seguinte, qual que é o padrão? É o tabernáculo. No tabernáculo só tinha um altar. Então, aquele altar servia ao mesmo Deus. Hoje, nós temos muitas igrejas. Nós temos muitas bandeiras. A gente não tem como se relacionar com todos. Né? Então, assim, é uma escolha seletiva, é uma escolha de sabedoria. Quando o Senhor te orienta, ele sabe onde ele está te orientando. É outra história. Aí você não precisa saber. Se o Senhor falou, acabou. Você pode ficar sossegado. Agora, se o Senhor não falou, você somente está se posicionando por uma emoção, você pode estar num terreno escorregadio. Tá? Então, não tenha medo de fazer o que o Senhor te orienta. Não tenha medo. Todo recurso é dele. Ele que distribui. Eu só tenho que estar sensível a ouvir a voz. Eu não posso ser uma pessoa centralizadora de algo que Deus reparte. E nem uma pessoa que vai repartir algo que Deus está centralizando. Eu tenho que ter essa intimidade com o Senhor. Porque eu sou mordomo. Vocês são mordomos. Então, quando o sacerdote que está lá, ele come daquilo, você está alimentando a entidade que ele serve. Vamos supor, se ali é uma pessoa que tem problemas sexuais, ali dentro da família, adultério, essas coisas, você está chamando esse tipo de espiritualidade para a tua vida, porque é com quem ele tem pacto. Isso é só um exemplo. Se é uma pessoa que tem dificuldades com vícios, aquele altar de vício, a hora que ele come aquilo, ele se liga a você, porque é sangue. Dinheiro é sangue, oferta é sangue, primícia é sangue, tudo isso é sangue. Então você está honrando aquilo. Então, essa sensibilidade, né, aqui, irmãos, a minha ideia não é dizer para vocês, você não pode ofertar em outro lugar, não, viu? Não é isso, não. Você só tem que estar sensível à voz do Senhor para você não ser tolo. Porque quantas vezes você já não ajudou pessoas, você fala, eu não devia ter feito isso. Algo em você diz, eu não devia ter feito isso. Esse tipo de coisa, talvez você já entrou em coisas que você não precisava entrar. Deus quer poupar você e proteger você. Porque a gente vai prestar conta também da nossa mordomia, não só dos nossos atos. Então, poucas igrejas, irmãos, ensinam isso, porque a maioria é aqui, ó, é aqui, vocês têm que fazer aqui. Eu não falo para vocês têm que fazer aqui, eu falo para vocês orarem ao Senhor e medirem. Se está havendo colheita para vocês, é justo o fluxo. Se não está havendo, deixa o Senhor guiar vocês. O altar que você honra é o altar que você recebe. E isso é para a direita e para a esquerda. Agora, o que é interessante? Se você começar a afetar demais o reino espiritual, Deus pode enviar pessoas de outras religiões para querer honrar a tua vida. Eu vou dar um exemplo aqui. Vocês lembram da história de Eliseu e Naamã? Quem lembra? Mais alguém lembra aqui? Ou só o Gabriel? Senão eu vou contar um pouquinho. Tá. Naamã, irmãos, ele era um dos soldados principais do rei da Síria. Era general de guerra. E ele, na época em que a Síria invadiu Israel, ele levou uma escrava israelita lá para casa dele. E ele tinha lepra. Só que ele era muito condecorado e as vestes dele cobriam essa lepra. E certa vez, uma das moças, ela ouviu a conversa de Naamã e falou para sua senhora, falou, ó, envia Naamã lá em Israel, porque ela tem um profeta.
E Naamã, quando foi viajar para lá, ele levou muito recurso. Levou muito recurso, levou ouro, levou prata, levou veste, levou um monte de coisa dentro da carroça e foi lá, porque ele achou que o profeta ia orar por ele lá, ia fazer o Charadagabe, e Deus ia mover os céus, ia ter um tornado, um terremoto, fogo que desce, e ele ia ser curado na hora. Quando ele chega na porta, Geazi abre. Geazi era o discípulo de Eliseu. Quando Geazi abre a porta, né, Eliseu estava lá dentro, Geazi fala para Eliseu, mestre, né, Naamã está aí fora, o capitão do exército da Síria. E ele tem lepra, ele está precisando de ajuda. Né? O senhor vai atender ele? Fala, não vou não. Fala para ele mergulhar no Jordão 7 vezes. Eliseu nem saiu lá na porta. Nem saiu lá. E o cara entrou em crise. Falou, como é que esse cara não vem me honrar, não sabe quem que eu sou, porque eu sou isso, eu sou aquilo, ele não fez nada do que eu esperava, não sei o quê. E ele foi embora bravo. Naamã foi embora bravo, porque Eliseu não deu nem moral para ele. Ficou muito bravo mesmo. E, de repente, o servo dele, que estava do lado dele, falou, ô, Naamã, cara, se Eliseu não pedisse para você subir lá no monte, fazer isso, fazer aquilo, que era super difícil, você não ia fazer? O que custa você chegar e mergulhar lá 7 vezes naquele rio e ver se não melhora? E aí o cara ficou mais calmo, foi mergulhou 7 vezes no rio e ficou curado. Ficou curado, voltou lá para agradecer. Chegou lá, bateu na portinha lá, né, quis deixar a oferta lá, tudo que ele trouxe para Eliseu. Eliseu falou assim, quero não, pode ir embora, não quero nada seu. Tá, pode ir embora aqui, tá abençoado, não se preocupe com isso. O que aconteceu ali? Quando o cara foi embora, né, com as ofertas, com as coisas dele, Geazi saiu escondido, que é o servo de Eliseu, falou lá com Naamã, falou, Naamã, o meu senhor se arrependeu, porque ele falou assim, né, poxa, deixa alguma coisinha aí, né, não sei o quê, pá. Aí Naamã, claro, sim, pode pegar o que você quiser aí, pega aí o que precisa, o que seu servo quer, né, seu mestre quer. Aí Geazi pegou escondido, não falou nada para Eliseu, pegou escondido e voltou para casa. Quando ele volta para casa, Eliseu fala para ele o seguinte, falou, Geazi, onde você foi? Você foi atrás de Naamã para buscar aquilo que eu rejeitei? Você acha que eu não estava em espírito com você vendo o que você fez? Porque você fez isso, hoje aquela lepra é tua. E exatamente foi o que aconteceu com ele. Ficou com a mesma lepra que era de Naamã. Eliseu sabia. Geazi não sabia. Então, eu estou só contando uma história para vocês entenderem, porque se está na palavra, não, isso acontece. Mas no Antigo Testamento não existe. Então tá bom, então vai lá, faz o que você quer. Não tem problema não. Entendeu? Então, tipo assim, irmãos, essas coisas a gente tem que ter sensibilidade, tem que ter discernimento. Vocês estão ouvindo coisa aqui por quê? Porque o Senhor quer colocar recurso nas suas mãos. Mais do que você tem. E se você fizer bobeira com o que você já carrega, Deus não tem por que ficar bancando ou colocando nas tuas mãos coisas que você vai patrocinar até o que ele não patrocina. Então, não tem uma pessoa que não está aqui que o Senhor não quer prosperar, não quer subir de nível. Não tem uma aqui. Mas se você continuar fazendo coisa que Deus não manda você fazer, vai ter que fechar a fonte. O Junião está aí. Pode contar o testemunho aí, se ele quiser. Então, assim, já viu fechar a porta e já viu abrir porta de novo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Fica triste não, viu? Você pode ajudar os pobrinhos que você gosta, não tem problema não. Tá? Só tenha cuidado com o que você está fazendo, você passar da medida. Administre. Ora, Senhor, o que eu faço com isso aqui? É isso aqui mesmo? É aqui mesmo? É desse jeito mesmo? Tá? E não se importe com o que vão pensar de você. A sua consciência é com Deus. A sua consciência é com Deus. O Senhor cuida de você. Tá bom? Vou abrir para perguntas aqui para a gente fechar o nosso tempo. Perguntas, comentários. Quem quer jogar pedra, joga fora da casa, não joga em mim. Deixa eu começar a perguntar aqui. Gislene de Lourdes Maria Nébias. Pode falar, irmã. Está em crise? Olha, ficou sem Oi. voz, irmã. Ah, voltou, graças a Deus. Pode falar, e aí? É profundo, né? O que você falou, né? É que nem eu já tinha falado, né? O sacrifício muitas vezes que a gente faz, né? O Senhor honra, mas o Senhor vai nos dando discernimento, né? Pela palavra dele, daquilo que a gente tem que fazer, com quem a gente precisa repartir. E é E de uma forma geral, assim, você
como é que fala, isso te esclareceu, isso te deixou em dúvida, ou isso, como é que fala, foi só um negócio legal que você aprendeu e vai, como é que fala, deixar guardadinho na estante até fazer sentido um dia? Não, é algo que eu tenho colocado em prática na minha vida. Glória a Deus. É algo que eu tenho colocado em prática, trazendo, cada vez que você traz esse assunto, né, que as dúvidas são sanadas, o Senhor, ele vai direcionando, né, vai trazendo a clareza, né, sobre a parte financeira, sobre a parte espiritual, porque eu acredito não, estão interligadas muito. Então, Deus tem me ensinado bastante sobre isso, e eu tenho aprendido bastante com vocês também. Então, vamos aproveitar antes de abrir para os outros, para vocês entenderem o tanto que isso é sério. O importante é Deus trazer clareza. Você vê que aqui a gente não usa manipulação. Aqui eu trago clareza, é você quem decide. Agora, qualquer lugar que força ou deixa tendenciosa a sua decisão, ele vai jogar você para o campo do sentimento. Você vai sentir medo de não fazer, ou você vai sentir medo de fazer. Mexeu nisso, trouxe medo, pode esperar. Tem dedinho capirótico aí no meio. Vocês não vão esquecer de mim mais com esse termo aí, né? Dedinho capirótico. Tenho certeza que alguém mais vai reproduzir isso aí mais para frente. Vamos lá. Claudete, fala aí, irmã. Você já está comigo faz tempo, né? Esclareci suas dúvidas, ficou tudo tranquilo? Quer fazer alguma pergunta? Sem pergunta. Tem pergunta? Não tem pergunta, não. A aula foi forte e poderosa. Retumbante. Retumbante. Glória a Deus. Fala aí, irmã Sueli Neves, está por aí? Fechou a câmera? Acho que ela saiu para atender alguém. Talvez eu não possa falar aí. Pode falar, Gisele. Quando você não fala, acho que ela está atendendo alguém. Eu vou falar pelo celular da minha mãe aqui, porque o meu Beleza. acabou a bateria agora. Né, era uma dúvida. Igual você estava falando, né? Que tudo é sangue. É como se fosse um pequeno pacto, né? Entre aspas. Então, se a gente dizima ou oferta, tipo, no altar errado, entre aspas, errado, aqui Tá a pessoa não cortando está tudo sua voz. frutificando, você vê. Tá cortando a sua voz. Eu só entendi Eita, assim. aí. Se você dizima no altar errado, depois eu não vi mais nada. Cortou tudo. Tá. Tá melhor agora? Agora tá. Tá. Se você dizima ou oferta no altar errado, por exemplo, a gente vê que a pessoa não frutifica, né? Ou não está edificando, ou você vê uma certa estagnação assim no local. Então a gente tem que ter o discernimento, não é? Eu queria entender um pouquinho disso. Não é o local, tá? Deixa eu corrigir aqui. Não é o local que não frutifica. É a vida que não transforma. Sempre, Deus, ele está avaliando aqui, ó. Porque a questão não é o que está acontecendo fora, é o que acontece dentro. Está havendo evolução espiritual na tua vida? Você está rompendo, recebendo pureza, clareza, você está sendo direcionado, você está sendo, de alguma forma assim, transformado é a palavra. Você está sendo? Sim ou não? Aí, depois dessa pergunta, estou sendo. Tá, beleza, glória a Deus, continua. Não estou sendo, mas não estou por quê? Eu estou me comportando corretamente? Eu estou fazendo a minha parte? Ou não estou? Porque se eu não estou fazendo a minha parte, aí também não tem como culpar o altar. Não, eu estou fazendo a minha parte, então tem coisa aí, vou orar, o que está acontecendo? O Senhor vai te esclarecer. Porque a questão, aqui eu não estou mandando ninguém mudar nada, viu, irmãos? Não dá nada, você vai manter do jeito que você está bonitinho, até o Senhor te direcionar. Se o Senhor já colocou algo no teu coração, você já fica com o que ele pôs. Se ele não pôs, ore e busque e veja a orientação que Deus vai te dar. Simples assim. Mas, o Gabriel, o ponto não é o que está acontecendo lá de fora, porque Deus pode estar fazendo um trabalhar interno nos líderes, nas pessoas de dentro. Então Deus tem que mudar o interno, porque ele não pode colocar mais sobre um fundamento errado.
Então, às vezes, ele precisa limpar, esvaziar o lugar, trabalhar com pouco que tem para voltar a construir no fundamento correto. Então, não é porque está dando certo ou não está dando, porque está crescendo ou não está, que Deus não está na coisa. Entendeu? Entendi. Então, sempre para você, para a pessoa física mesmo, a gente separadamente falando, o que você tem que ver é o seguinte: minha vida está sendo transformada, sim ou não? Ali tem coisa para mim. Acabou. É até óbvio em algumas coisas. Simples assim. E aí você vai desenvolvendo o seu hábito, o seu relacionamento com Deus, e o Senhor vai respondendo para você, porque quanto mais Ele te abre, mais você está recebendo. Por que você muda? Porque você está abrindo espaço e tempo para ouvir outra voz. Vamos lá. Letícia. Bom, sabe o que eu queria falar? Eu até anotei aqui para mim não esquecer, que você disse sobre o medo de não fazer. Eu tenho isso todos os dias comigo. Medo de não fazer, tipo, não sei, a oportunidade passada, aquilo. Porque, assim, em relação ao que eu tô aprendendo, né, durante esses dias, eu tô sentindo que é a oportunidade de mudar algo que eu espero há muito tempo. Sim. E aí eu fico naquele sentimento de medo de não conseguir, de não fazer, né? E às vezes surge dúvida de como fazer, né? Aí eu fico um pouco preocupada com isso. Não que eu não acredite, eu creio em tudo que tá sendo ensinado, mas às vezes me surge isso, sabe? Às vezes aquela pressa, deixa eu correr para tentar fazer isso, mas às vezes eu falo, mas por onde que eu vou, sabe? Meio que um pouquinho de ansiedade também. Não sei se é porque é tudo muito novo, né, para mim, aí minha cabeça tá assimilando tudo. Tem dia que eu durmo, que eu deito na cama pensando nisso, sabe? Eu acordo pensando também nisso, deixa eu ver o que eu tenho para fazer hoje, o que eu tenho para resolver hoje, como que eu vou fazer, o que o Senhor quer que eu faça, e eu tô meio assim esses dias, sabe? Meia aérea, com todas essas informações. Entendi. Então, assim, mas você já tem algo no coração para ser feito, mas a sua guerra é se fazer ou não fazer, é isso? Não, eu tenho, só que que nem eu te disse, é o medo de não fazer, assim, a forma, é o medo de não fazer, mas será que eu vou fazer certo? Né? Será que eu não vou errar naquilo, no caminho? Aí eu acho que é só esse medinho, assim, que tá me atrapalhando um pouco, sabe? Não A sei se Escritura você fala, entende. entendi. Tem um verso em Eclesiastes que fala assim, eu não sei exatamente o endereço, ele fala assim, melhor é o fim das coisas do que o seu começo. Se você está sendo desperta, né, ou impulsionada a começar, comece. Só comece. Porque ninguém começa perfeito, ninguém começa 100% certo. A gente só sabe que tem que começar. Depois vem o ajuste, depois aquilo se estabelece. Mas, assim, não sei, você vai me falar agora. E aí corre o risco, por exemplo, da gente eu ficar nesse. Eu não vou ficar nesse impasse, né? Eu não vou. Mas, por exemplo, a gente perder a oportunidade. Então, é que aqui a gente está falando de modo abstrato, né? Sim.